A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, bom dia, uma luz muito linda no seu coração. Bom dia, Pedro. Bom dia. E bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Bom dia, meus alunos, ouvintes, leitores, que vocês tenham um ótimo dia, cheio de luz. Levanta a cabeça, começa outra vez. E para aqueles que estão no inferno astral, né, os sagitarianos, que Deus ilumine suas decisões. Fecha para reflexão. Não tome decisões precipitadas. E eu não sou... Não tem nada a ver com astrologia esse programa. É que é impressionante. Pedro, você não acredita o que tem de sagitariana e sagitariano me procurando para falar sobre a linguagem do corpo, as tormentas. Um monte de gente que perdeu o amor, que profissão, e não sei o que. Eu falei, nossa, é inferno astral mesmo. Então, ó, é uma loucura. Que Deus ilumine vocês. Agora, o doutor Geraldo, que acabou de fazer o programa, meu querido doutor Geraldo, ele pediu para que eu explicasse pela linguagem do corpo o que significa o bruxismo, né? O ranger dos dentes. E também aquela tensão ou torcicolo, tensão no pescoço. É legal que pela metafísica da saúde ou linguagem do corpo, você também pode buscar dentro de você não só a parte fisiológica, mas também a parte emocional, que uma coisa depende da outra. E o bruxismo, a gente sempre explica que a parte de cima dos dentes representa o pai. E a parte de baixo, os dentes de baixo, representam a mãe, ou o céu e a terra. Então, quando uma pessoa tem bruxismo, dormindo, ou dirigindo o automóvel, como disse o Dr. Geraldo, de alguma maneira, nas suas tensões do dia a dia, significa que você traz uma semente lá no seu inconsciente, no seu subconsciente da sua infância. Se o pai e a mãe não conseguem decidir a educação, a forma de se unir para trabalhar, progredir juntos, formar uma família com equilíbrio, é claro que as crianças vão levar para a vida adulta essa deficiência. É uma parte psicológica, já que os dentes representam nossas decisões. Então, quando range os dentes ou bruxismo, significa que o pai e a mãe se atritam. Eles não têm a mesma opinião nunca. Um contradiz o outro o tempo todo e vivem com tensões nervosas um contra o outro. Vamos dizer que você tenha começado a ranger os dentes com 50 anos de idade. Não importa. Claro que você está repetindo sem saber a desarmonia dos seus pais no seu relacionamento atual. Ou uma coisa que vem do subconsciente quando você vai dormir, sobre coisas que você não resolveu, a sua criança interna não resolveu contra papai e mamãe. Mas veja, nunca a gente pode culpar papai e mamãe. Porque pela natureza toda, nada acontece por acaso. Com certeza. Nós temos o pai e a mãe que a gente precisa. Não importa as dificuldades que nós passamos com eles, ou ainda muita coisa vai acontecer. Significam dívidas espirituais. Então não tem essa de você ficar se atritando contra seus pais ou contra seu cônjuge. Porque, na verdade, quem teve um pai e uma mãe maravilhosos, calmos, verdadeiramente dentro do coração deles, harmoniosos, é claro que seus frutos cresceram com harmonia. Às vezes a gente olha um casal, parece, né, aparentemente, que eles são harmoniosos. Aí você fala, nossa, é o exemplo de casal. Só que eu não vou por essa não, eu olho os animais da casa e olho os filhos. Porque os frutos representam a união do yin e o yang. Se o yin e o yang não estão em harmonias lá no espírito, lá no interior, lá no coração, é claro que a verdade você verá do lado de fora. Quando eu vejo também muitos pais que brigam feio. E quando eu olho os filhos são calmos. Os filhos são esplêndidos. Significa que por mais que o pai e a mãe estejam brigando, eles têm um amor um pelo outro. Ou eles sabem perdoar com muita facilidade. É diferente.
Então veja as relações da linguagem do corpo. Você nunca pode olhar de cara uma coisa e julgar. Porque tem muita coisa atrás ali que você tem que ter uma técnica, uma observação. Então, a tensão no pescoço significa que você está sendo cabeça dura contra o comportamento ou opinião de alguém. Se for dor no pescoço do lado esquerdo, analisa que homem foi esse. E sim, eu trabalho com a parte egípcia. Então, o lado esquerdo é você em relação a alguém, né? Não é você em relação a você. Então, o lado esquerdo representa para os egípcios a você em relação a um homem. Então, se você tem uma tensão no pescoço do lado esquerdo, analisa que homem foi esse. Há quanto tempo você está com torcicolo? Quanto tempo? Então, analisa que homem é esse que te contrariou sutilmente, mas que você se tornou rígido. E do lado direito, uma mulher, tá bom? Então, oração do perdão para papai e mamãe, como eu sempre falo, tem uma oração muito bonita no meu site www.linguagemdocorpo.com.br e acessa essa oração do perdão e faça durante 3 meses. Sem questionar. Não questione. Não é porque você tem uma memória de alguma briga ou não com os pais que vale essa oração. A oração é para aquilo que você não sabe que tem contra eles de mágoas. Às vezes, quando você estava na barriga da mamãe e do papai, é bom, né? Na barriga da mamãe, vai saber no futuro. Ela estava antes da mamãe, ela estava... Estava no saco do pai, exatamente. Então, a origem é bonitinha. Né? Você nem imagina, você estava do lado direito ou esquerdo do saquinho do papai? Então faça a oração do perdão. Um dia para a mamãe, um dia para o papai. Um dia para a mamãe, um dia para o papai. Todo mundo deveria fazer isso sem questionar. Porque será que todo mundo ama loucamente, está tudo bem, nunca teve nada de errado na infância? A criança é muito sensível. A criança tem ideias ou forma de ver que quando você se torna adulto, você não lembra. Mas fica aquela coisa presa no subconsciente, trazendo reflexos negativos ou positivos para a sua vida adulta. Então, se você regar a sua raiz, que é o papai e a mamãe, né? É a origem real, seja biológico ou adotivo. Você vai ver como desencadeia muitas coisas maravilhosas e se abrem portas, tanto para o amor, para a família, para a prosperidade, porque a raiz é o yin e o yang, tá bom? Tem perguntas aí pra rádio? Tem perguntas, sim, inclusive... Cris, eu respondo para vocês só durante o programa, hein? Cris na rádio, @uol.com.br, e você manda agora aqui que o Lu, né, o Luiz Cairo, ele lê para mim e eu vou respondendo, só durante o horário do programa. A Wanda Rocha, são 2 perguntas. Uma amiga tem hérnia no duodeno e outra na bexiga. E a filha, uma amiga dela, a filha tem 20 anos e tem um corrimento vaginal desde aos 8. É a Vânia? Wanda, então peraí, me ajuda a lembrar a sequência. Tá. Hérnia do duodeno e outra na bexiga. Tá, hérnia em geral. Então, para você, tanto para a Vânia, amiga da Vânia, ou qualquer outra pessoa que tem hérnia. É Wanda. A Wanda, a hérnia sempre representa uma saturação, um rompimento, uma extrapolação de alguma coisa, tá? Então, veja bem, se a tua amiga tem hérnia no duodeno, que é a passagem para o intestino delgado. Significa que ela está sobrecarregada de ter que aceitar coisas que nunca saem da vida dela, que já deveria se tornar passado há muito tempo, ela deveria se livrar, seja pessoas, coisas, profissão, objetos, seja o que for, e que ela insistiu em ficar sobrecarregada, segurando essas coisas ou pessoas. Você não precisa se livrar das pessoas. Você precisa se livrar das formas do relacionamento. Pode mudar como se relacionar com as pessoas. Ignorar certas funções da relação através de terapias. Todo mundo que faz terapia, com psicoterapeutas, né, de outras formas também, e a pessoa vai encontrando uma outra forma de agir na vida, porque existem centenas de formas comportamentais. E bater sempre na mesma tecla é onde dá. Seja hérnia, é onde dá tumor, é onde parte o câncer ou nódulos. Então, veja, sempre que a pessoa age da mesma forma, com a mesma situação, com a mesma pessoa, seja 1 ano só, já vai nascer algum nódulo. Imagine muitos anos. O que vai acontecer? Vai perfurar, sobrecarregar. Então,
No duodeno significa isso. Agora, na bexiga, é uma tristeza, hein? A bexiga representa a alegria, aquela coisa gostosa de viver, as lágrimas das emoções que devem ser colocadas para fora. Então, quando você tem problemas com a bexiga, uma hérnia na bexiga, significa que a tristeza foi arrastada por anos a fio. E que a pessoa se acostumou tanto com essa tristeza que ela não percebe que aquilo é uma tristeza. Ela acha que é o jeitinho dela, que é a personalidade dela, mas não é. Está faltando uma euforia constante, uma coisa gostosa, equilibrada, de paixão pela vida, de novos sonhos, aquela coisa da expectativa de novas coisas acontecendo. Para acabar com as hérnias, a pessoa precisa fazer uma reflexão, seja hérnia umbilical, seja hérnia em qualquer lugar. A pessoa precisa fazer uma reflexão, não é parar com o que está fazendo, é fazer diferente, tirar o peso interior, tirar a importância que se coloca, a emoção pesada que se coloca sobre os problemas ou sobre as responsabilidades. Divida o tempo com um pouquinho de divertimento, gargalhadas, amigos, uma coisa de lazer para poder filtrar esse peso todo e descarregar. Aí acaba, assim, completamente a hérnia. E tem, na mesma pergunta, a pessoa tem 20 anos hoje, mas ela tem um corrimento vaginal desde os 8 anos de idade, que vai e volta constantemente. Tá, então é assim, os órgãos sexuais, eles representam o sexo oposto. E o sexo oposto nós temos como modelo de nascimento nosso pai e nossa mãe. Então, um homem, por exemplo, com problemas nos órgãos sexuais, próstata, né, testículos, uretra, significa que ele tem sim algum ressentimento que ele pode ter esquecido em relação à mamãe. Isso ficou dentro dele, como um modelo. E o filtro do inconsciente faz ele buscar na rua, seja onde for, claro, já está meio que traçado para a vida dele, né? Mas ele vai encontrar namoradas ou esposa que vai fazer com que ele sinta mágoa. A mesma mágoa que a mãe, de outra forma, fez ele sentir também, que é onde ele terá o problema com os órgãos sexuais. Na mulher, quando ela tem o corrimento, quando ela tem, seja vaginite, candidíase, todos os problemas vaginais estão relacionados à mágoa de um homem. E muitos ginecologistas, não vou falar o que aquele nosso amigo do Sul falou, ele brincou, né? Mas é um ginecologista. Ele falou que a menininha lá embaixo tá brava com o menininho. Então fica doente. Então, se você tem problema que não acaba nunca, você toda hora tem que passar remédio, tomar remédio, passar uma pomadinha, toda hora tem isso, faça a oração do perdão para sua única origem masculina, que é o papai. O restante dos homens, seja marido, patrão, namorado, filho, homens, estão dentro do conjunto yang, no reflexo, na derivação. É muito mais simples a gente trabalhar com a raiz, pelo taoísmo, do que a gente buscar quem que nós estamos magoados. O vizinho, o padeiro, o irmão, é muita gente para a gente perdoar. Então, volta para a raiz. Qualquer problema com alguma mulher na sua vida, seja quem for, oração do perdão para mamãe. Qualquer problema com qualquer homem na vida, oração do perdão ou terapia do perdão para o papai. Porque você, trabalhando dessa forma simples e com a origem, é uma forma muito bonita, original, simples, de trabalhar a libertação da criança interna. Então não perca muito tempo em fazer tudo que é tipo de terapia para todos os seus problemas. Solta lá da raiz. E você vai ver que a corrimento vai desaparecer. Mais ou menos em cima disso, a Manueline, lá de João Pessoa, na Paraíba, ela diz assim: faz 8 meses que parei o anticoncepcional e ela não consegue engravidar. Olha o pai de novo. Ela já teve ovário policístico, tá, e na última ultrassom não estava normal. Só que o marido dela não quer filho, mas ela quer. Então ela que quer coisa saber. ruim. Então, ela, pois é, ela olha tá só. Bem assim. É muito interessante essa coisa de um quer filho, o outro não quer. Um fica frustrado pelo amor do outro. Um dia isso vai gerar uma doença lá na frente, ou em um ou em outro. Está na hora dos dois, tanto você quanto o seu marido, fazer
Terapia do perdão para o pai. Vocês vão perceber que durante o meu programa, eu trabalho muito essa coisa de pai e mãe. Mas veja que eu não estou falando do pai, corpo, pai, mãe, corpo. Eu estou falando do seu modelo, daquilo que você no berço ou de criancinha olhou para aquela pessoa chamada pai, né, que seja de pai e de mãe, e teve uma imagem deles. E é essa imagem que você leva para a frente. E não o pai e a mãe que você ama, o pai e a mãe que você respeita. Estou falando da sua imagem interior. Isso é um trabalho de terapias de psicologia. Então não é você assim, eu não tenho nada contra meu pai, eu não tenho nada contra minha mãe. Acredito. Na vida adulta, não. Mas e o que ficou plantado, a semente lá dentro? Então, quando a gente fala em Yang, energia Yang do taoísmo, nós falamos da expansão. Expansão é prosperidade, ter filhos, né? Gerar filhos e colocar ao mundo. É uma expansão. O sol, o dia. Então, todas as partes que são externas, para frente, em desenvolvimento, nós falamos que é uma conexão com a origem Yang, que é o pai. Então, quando uma pessoa não consegue engravidar, ou ela tem um problema grave contra crianças, ela não quer ter filhos, é pai. E é pai como? Tá com raiva do pai? Não necessariamente. Às vezes você idolatra seu pai. Idolatria já não é bom, né? Verdade. Porque idolatria é problema psicológico. Porque você amar não é idolatrar. Idolatria é doença. Você está encobrindo alguma coisa ruim aí. É melhor averiguar. Então, quando você não quer ter filhos, tem trauma, diz que não vai ter tempo, faça a terapia do perdão para o seu papai. Deixa o papai quieto, não tem que ir lá falar com o papai ou ir lá falar com a mamãe. De repente ele vai falar assim, eu nunca fiz. Não, vai magoar o pai e a mãe pra quê? Estou falando de um trabalho interno, cavar o subconsciente, cavar o inconsciente, limpar, se desfazer da imagem distorcida que ficou lá na infância, vidas passadas, seja o que for. Não importa a maneira que você acredita. Vamos mexer com isso. Deixa o papai e a mamãe, onde quer que eles estejam, quietinhos. Eles não precisam saber que você está se trabalhando por dentro. Aí sim, você vai mostrar um grande amor. Porque uma vez eu falei para uma aluna, eu falei, olha, você precisa fazer oração do perdão para a mamãe, para você emagrecer, porque todos que precisam emagrecer, precisam perdoar a mamãe. A mamãe. Ela foi falar com a mãe. A mãe chorou tanto. Eu falei, minha amiga, pra que você foi falar com a sua mãe? Sua mãe, pra começar, acha que fez o melhor. Claro. E ainda você foi acusá-la, né? Piorou a relação. Eu falei, é pra pegar um papelzinho escrito oração do perdão e fazer secretamente, num horário que ninguém precisa saber. Aí sim, numa terapia com seu psicólogo, falar bastante sobre mamãe, falar bastante, até aliviar. Como também com a nossa querida, né? Com a Dianética. É verdade. É um trabalho maravilhoso, né? Trabalhar com a Dianética também. Existem centenas de tipos de terapias para tirar todos os resquícios negativos que nos causam problemas lá na frente. Então você e seu marido, fazendo oração do perdão para o papai, vocês vão começar a entender se querem realmente filhos, porque você acabou casando com um homem que não quer ter filhos. Aí vocês fazendo essa limpeza interior, olha só o que pode acontecer. Ou ele resolve ter filhos, ou você entende que no fundo, lá no fundo, você não queria ter filho. Por isso que casou com ele. Tem muita coisa pelo caminho que vocês não se conhecem. Porque ninguém casa com a pessoa errada. Pode casar sem ser alma gêmea, isso sim. Porque às vezes é alma de resgate. Mas tem muita coisa para vocês dois aprenderem juntos. Sossega, menina, viu? Sossega teu coração, alivia essa ansiedade, esquece, adota uma criança ou então pega um cachorrinho, um gatinho que precisa de amor também, as coisas podem mudar. Eu não sei se seu marido tem algum animalzinho em casa, mas gato e cachorro muda muito a opinião das pessoas. Com certeza, mas Deus. Muda, viu? Muda. Aquelas carinhas lindinhas. Vira tudo criança, não tem jeito. Gente, ó, é o seguinte... É que tem tanta pergunta, mas o programa é tão curto, infelizmente. Ó, é o seguinte, segunda-feira agora é o início, não pode faltar na primeira aula. É o curso de oratória de duração de 2 meses, dezembro e janeiro. Segunda-feira, das 2 às 4. E na quarta-feira, que é dia 30, semana que vem,
É das 8 às 10 da noite. E esse curso de oratória que eu vou ministrar, como ele é intensivo, porque são só 8 aulas, se você tem problema de inibição, timidez, você está travado, você consegue às vezes falar em público, mas não consegue conversar com uma pessoa num relacionamento. Tem gente que tem timidez quando tem poucas pessoas. Quando tem muitas pessoas, não tem timidez. É engraçado. Como também muita gente que gostaria de dar aula, tem o dom para dar aula, mas está travado. Talvez por algum problema que foi reprimido na infância, ou o próprio signo, o horóscopo da pessoa, alguma coisa. E nós vamos ensinar através de dicção, teatro, etiqueta social. Exercícios que você dá, né? Exercícios, vivências, pela linguagem do corpo, o verbal e o não verbal. Você vai aprender nesse curso, quando uma pessoa está fazendo gestos, o que ela está querendo dizer com isso? No meu trabalho de linguagem do corpo, que eu trabalho com a cura, eu não falo nada de gestos. Mas na oratória, eu vou ensinar até, por exemplo, quando alguém aperta a sua mão para cumprimentar, você vai sentir a pele da pessoa, o toque da pessoa, já sabe tudo sobre a personalidade daquela pessoa. E não só aquela velha história de mãozinha frouxa para apertar a mão, outro que aperta muito, demais, que quebra os dedos. Tudo isso é autoafirmação. Você vai aprender a forma de olhar. Quando você chega numa festa, o que você tem que fazer quando todo mundo numa porta olha pra você? Já pensou? Bom dia, boa noite. Eu trava, né? Pensou, você tá chegando, já é tímido. Aí você tem que encontrar alguém na festa e você tem que procurar no meio daquela multidão. Mas o leonino, ele não tem isso, não. Né? O leonino é cara de pau, cara de né? Pau, Mas é muito legal, você vai aprender a se soltar. Eu não vou expor você. É muito gostoso. E o final do nosso curso, que é o final de janeiro, eu sempre levo o grupo para fazer a confraternização, que será num karaokê, na Liberdade, que a gente costuma fechar só pra gente, e aí é muito divertido. Você vai lá no palco se você quiser, mas aí brincar com a gente, vai comer, pode levar a família, pode levar o marido, a esposa. Então se inscreva para o curso de oratória e etiqueta social pelos fundamentos da humanidade. Você vai aprender como viver no meio de toda essa sociedade em paz, com todo o comportamento que você precisa ter. E o telefone é 5082 28 22 5082 28 22 e se inscreva já. Ligue já. Ligue já, porque a semana que vem não pode faltar na primeira aula. Não pode perder a primeira aula, hein? Não pode. Porque chegou a vez deles, né? Muito legal. Olha, Fala. Em fevereiro ela vai dar o curso de linguagem do corpo e leis vai universais. Ser uma loucura. Para crianças, não vamos falar crianças, para seres especiais, né? Seres especiais. De 10... Índigos, cristais. De 10 a 17 anos. De 10 a 14 ou 15. Porque com 15 anos, ele já pode escolher fazer o curso com os adultos. Mas então, o curso... Por que eu decidi isso? Porque eles vão aprender a lidar com os pais. Eles vão entender com os pais, né? Foram os sinais. Como é que é o nome da moça? Eu queria dar um beijo nela. O filhinho de 3 anos estava no carro com ela. Desculpa, eu esqueci o nome dela. Acho que é Mônica. Aí ela desligou o rádio. Aí mandou um e-mail para mim, dizendo que o filhinho dela de 3 anos fazia muita pergunta dentro do carro, ouvindo o meu programa. Aí eu falei para ela, por que você desligou o programa e não deixou meu pequeno ouvinte me escutar? Aí ela disse que ele é muito especial, ele é muito sensível. E ele se envolve, ele sente a dor das pessoas. Ele estava sofrendo de ouvir algumas coisas. Gente, eu tenho um público de crianças maravilhosas, de 8, 9, 10, que lê meus livros. E por isso, em honra a eles, em respeito a essa humanidade que está crescendo e que vai dominar o mundo, eu quero passar para eles a linguagem do corpo como legado para o futuro, as leis universais, os chakras, tudo sobre esse modernismo, se afastar das drogas através da linguagem do corpo, saber compreender o papai e a mamãe. Exatamente. E ajudar o papai e a mamãe pela linguagem do corpo. Porque, olha, desculpa, mas criança aprende muito mais rápido que os adultos. E hoje eles estão numa velocidade incrível. E será
A partir do dia 7 de fevereiro. Não pode faltar na primeira aula. E começa também o de meditação, cura e ascensão. Exatamente, em fevereiro, tá? Então agora, o curso que rolará a semana que vem é oratória, com linguagem do corpo, espiritualidade e tudo. E em fevereiro, esses 2 cursos. E no dia 27, domingo agora, vai ter um curso de radiestesia das 10 às 18 com o nosso querido José Ferreira e a Luísa, e a Maria Luísa. Se você tiver o seu pêndulo, leve seu pêndulo, porque ele vai ensinar você até encontrar objetos e pessoas que se perderam. É muito legal. E também do Miguel, de PNL, também no próprio domingo. O Miguel. Vão ser 2 cursos muito legal. Lá no Instituto, porque nós vamos estar em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Isso. Então, o José vai dar o curso de radiestesia das 10 às 18, junto com a Luísa. Isso. E o Miguel de PNL. E a PNL é a reprogramação mental, eliminando obesidade, eliminando fobias, traumas, síndrome do pânico. Gente, 5082-2822 e o site www.linguagemdocorpo.com.br. Lá nós temos todas as informações, as orações estão também no site. Na Rua site. Pelota 106, Vila Mariana. Isso. E os meus livros, Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo, estão em todas as livrarias. E olha, muita gente precisa ler sobre si mesmo. Dê de presente de Natal o livro A Lei da Afinidade, viu? Esse livro vai mudar a vida das pessoas. Está em todas as livrarias. Gente, muito obrigada. Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau.